todos! Essa é uma introdução padrão, então vocês vão ouvir isso por mais 6 ou 7 vezes. Recentemente eu li Tia Coisa e a estudante de psicologia em mim se divertiu fazendo um monte de roteiros com as histórias, curiosidades e reflexões sobre as questões psíquicas de cada personagem do Clube dos Otários. Esses são vídeos de análise da versão do livro de Tia Coisa. Obviamente terão spoilers, então estejam avisados. Que bom que você está aqui! Por favor, aproveite para se inscrever, deixar seu like e me contar nos comentários sobre quem é o seu personagem preferido. Dito e feito tudo isso, aproveitem o vídeo. No verão de 1958, Richard Tozier tinha 11 anos, quase 12. Ele é conhecido principalmente como Rich, então é assim que vamos chamá-lo. Pelos amigos e demais crianças de Derry, ele é conhecido como Boca Suja ou Boca de Lixo, se a gente pegar a tradução literal do inglês, onde ele é chamado de Trash Mouth. Também vemos Rich sendo chamado de Quatro Olhos e sabemos que em algum momento ele ganhou o apelido de Castor Buck por causa dos dentes da frente que eram proeminentes. A aparência do Rich é descrita como um garoto que usava óculos, magro, com um rosto pálido e que de alguma forma parecia gritar "me bate, vem me bater". Rich odiava usar óculos, ele tinha um grau fortíssimo que, inclusive, quando o capítulo 1 se passa, ele estava tendo dores de cabeça e achava que teria que trocar o grau dos óculos de novo. Seus olhos azuis eram ampliados de uma forma que dançavam atrás das lentes em uma expressão de surpresa perpétua, e o fazia ser vítima constante de bullying. Rich não tinha voz baixa e sempre andava gingando. E uma das lentes dos óculos dele estava remendada com fita adesiva depois que ele levou uma surra do Bowers por sugerir que ele estava com cera nos ouvidos. O Rich era o palhaço, um comediante, às vezes vulgar, às vezes divertido, às vezes encantador, às vezes cansativo. Essa dualidade está bem presente nas descrições que ele recebe, mas mesmo assim os perdedores gostavam de tê-lo por perto. Rich gostava de fazer vozes. Em uma tarde chuvosa, no quarto de cima da garagem dos Casp Brack, enquanto Rich e Ed liam os gibis da Luluzinha, Rich contou ao Ed que a sua ambição era se tornar o maior ventríloco do mundo. Por isso, Rich tinha tantas vozes. Algumas dessas vozes eram a do Negro Jim, ou a voz de Garoto Negro, a voz do comandante alemão, Toodles, o mordomo inglês, o senador do Sul, narrador de cinejornal, Vovó Grunt, policial irlandês, voz de Bill Gago, que era uma imitação do Bill, Humphrey Bogart, operário chinês, Ben Bernie e Pancho Vanilla. Ele também fazia imitações do Michael Jackson e James Dean em Juventude Transviada. Então a maioria das vozes tinha sotaque e Rich era péssimo em todas elas, assim como era péssimo em ventriloquismo. Tipo, péssimo de verdade. O problema com o Rich é que todas as suas vozes soavam exatamente como ele mesmo, e quando ele fazia ventriloquismo, seus lábios se mexiam em todos os sons. Embora Ed admirasse a ambição dele, ele não achava que o Rich fosse realmente conseguir se tornar um ventriloquista, assim como o restante dos otários. Eles apenas eram gentis demais para dizerem isso na cara do Rich. Rich é descrito como alguém com uma mente hiperativa que andava a uma velocidade mais alta do que a dos colegas, e o achavam estranho e até um pouco suicida. E sim, essa é uma palavra que é mencionada no livro, mas isso não é algo que é desenvolvido. A gente não sabe se o Rich realmente tinha alguma tendência suicida, mas isso me fez pensar naquela suposta cena deletada do filme, onde o Rich diria que iria matar o Pennywise, só para a Coisa responder questionando sobre como o Rich poderia matá-lo se não conseguia matar nem a si mesmo. Uma das formas que o Rich achava de canalizar toda essa energia era através do rock and roll. A sua mãe estava crédula de que era só uma fase, mas desde pequeno o Rich amava e continua amando rock and roll. Para citar alguns nomes que sabemos que ele curtia, temos Little Richard, Frank Ford, Chuck Berry, Fats Domino, Dovell, Screaming Jay Hawkins, Elvis Presley, Ernie K. Dowie, Carl Perkins, Bobby Darin e Buddy Holly. Mais tarde na vida, esse amor pelo rock o levaria a se tornar DJ e a entrevistar Ozzy Osbourne em seu próprio programa de rádio. E mais tarde ainda, a Coisa também usaria isso para provocá-lo ao anunciar o show Tudo Morto de Rich Tozier. Surpreendentemente, o Rich ia muito bem na escola, ele só tirava A e B nas provas, mas C e D em comportamento. O pai enchia o saco dele por causa disso, enquanto a Maggie chorava toda vez que via as notas de comportamento do filho. Já que o Rich era muito agitado, ele não conseguia ficar parado por um minuto nem calar a boca,
isso sempre o metia em confusão, seja com os adultos ou com Henry Bowers. O fato do Rich tirar notas tão boas é um dos fatos que me fazem discordar da percepção de que ele teria TDAH. Para mim, ele só parece uma criança hiperativa e enérgica que gosta muito de falar e que, justamente por ser tão espontâneo e agitado às vezes, ele age de modo impulsivo. O Rich é uma criança que vai bem na escola, ele consegue se concentrar para ouvir os amigos falando. Também é mencionado que ele lia quadrinhos e ele foi junto com Bill e Ben pesquisar sobre as balas de prata na biblioteca. Além disso, um dos seus passatempos preferidos era ir ao cinema. Não que eu esteja falando que pessoas com TDAH não vão ao cinema, mas crianças com transtorno podem apresentar maior dificuldade em passarem tanto tempo na poltrona de uma sala escura sem poderem falar ou se mover. Vocês podem pontuar que talvez o Rich tivesse um hiperfoco nessas atividades e talvez realmente gostasse de estudar, mas eu acho difícil que ele, por exemplo, tivesse um hiperfoco em todas as matérias da escola para ir tão bem nelas. Nem tudo precisa ser uma patologia. Para mim, ele é só uma criança com uma agitação motora maior do que as outras e uma mente inquieta, o que diz mais sobre a personalidade e hereditariedade do que algum tipo de transtorno. Além disso, se o Rich tivesse realmente TDAH, isso também deveria ser visto na vida adulta, o que não é o caso, já que o Rich passou a conseguir controlar melhor as coisas que falava e como falava. É voltar para Delhi que fez com que ele perdesse um pouco desse autocontrole, muito provavelmente por causa de todas as experiências traumáticas que ele viveu. Rich era uma criança que se refugiava no absurdismo, então parte do motivo para ele estar o tempo todo fazendo piadas e brincadeiras era um mecanismo de defesa para passar pelo bullying e os ataques da coisa de forma menos angustiante, digamos assim. Levar as coisas com bom humor era a forma que o Rich tinha para mostrar que aquilo não o afetava tanto. Era por isso que o Rich gostava tanto de ir ao cinema. Ele adorava aquele mundo de sonhos mágicos, porque era uma forma de escapismo para ele. Ao contrário dos outros personagens, a gente não sabe muita coisa sobre a vida do Rich antes do capítulo 1, apenas que o Rich tinha boas notas, sofria bullying e que ele, surpreendentemente, sabia muita coisa da Bíblia. Os pais dele eram metodistas, então o Rich ia à igreja 2 vezes por semana. O pai de Rich se chamava Wentworth Tozier e era dentista, enquanto a mãe dele se chamava Maggie Tozier. A série trocou isso para Marge, o que eu acho que faz sentido se a gente considerar o quão diferente é a personalidade dela nos livros e a sua relação com Rich. Eu suponho que Maggie era uma dona de casa, porque são os anos 50 e toda vez que ela aparece, ela está em casa assistindo TV ou lendo livros. Wentz ou trabalhava muito ou não era muito atento aos próprios pertences. Sabemos que o Rich frequentemente roubava cigarros da escrivaninha dele, e é dito que o Rich roubou uma revista de garotas seminuas da gaveta de cuecas dele. Wentz também parecia ter uma relação mais aberta e sincera com o filho, falando livremente sobre sexo e outros assuntos que eram considerados pesados para a idade de Rich, tanto pela Maggie como pelos outros pais. Temos 2 exemplos disso. Um é quando Mike ouve seu pai dizer a palavra meretriz. Mike fica curioso sobre seu significado e vai perguntar para o Rich, o boca suja, o que significa. Então o pai de Mike se recusou a contar o significado para o filho, enquanto Wentz não viu problemas nisso quando seu filho questionou. A mesma coisa quando Wentz conta para o Rich sobre Hitler, o que deixou Maggie completamente furiosa. Wentz dava mais liberdade para o Rich fazer as suas palhaçadas e imitações, chegando a brincar junto com o filho. As coisas com a Maggie já eram um pouco diferentes. Ela tinha uma postura mais crítica e cética com relação ao Rich. Ela estava sempre corrigindo o filho dela, seja por seu vocabulário vulgar ou sua postura. Ela também censurava o Wentz quando ele dava atenção demais às brincadeiras do Rich. A verdade é que Maggie não entendia o Rich. Ele era uma criança agitada e cheia de ideias e isso assustava porque ela não conseguia se conectar com o filho. Isso a fazia ser distante e excessivamente crítica. Ela tinha esse desejo de ter uma menina com quem ela poderia assar bolinhos e queria querer bonecas em vez de livros sobre ventriloquismo e modelos de carro. Maggie pensa que ela conseguiria compreender melhor uma menina, enquanto Rich era essa força impetuosa que às vezes fazia Maggie ter medo por ele e às vezes medo dele. Tem uma ocasião onde Rich foi empurrado por um valentão e quebrou os óculos. Isso deixou a Maggie furiosa e além dela fazer todo um discurso sobre como o Wentz teria que trabalhar dobrado no consultório para comprar outro par, ela também não acreditou no filho quando ele disse ter sido empurrado. Isso não é mencionado no livro,
mas é presumível a gente pensar que quando Rich chegava machucado em casa depois de apanhar do Bowers, Maggie provavelmente achava que ele tinha se metido deliberadamente em uma briga, porque ela não acreditava nas histórias que o Rich contava. Como ele se refugiava no absurdismo, ele estava sempre cheio de histórias, cheio de palhaçada, sempre brincando. Então ela viu o filho machucado ou com os óculos quebrados e ela imediatamente pensava que ele provocou isso, que a culpa foi dele, que ele tá mentindo para ela. E essa história fez o Rich se sentir tão culpado que durante a Guerra de Pedras ele guarda os seus óculos e assim, o Rich tem uma visão muito prejudicada e mesmo assim ele prefere entrar numa guerra de pedras sem óculos, arriscando ali a sua própria segurança só para não quebrar os óculos de novo e não deixar a mãe estressada. Infelizmente, apesar de seus esforços, Rich ainda perde os seus óculos após a batalha final contra a Coisa nos esgotos, mas a gente nunca sabe as consequências que isso teve. Rich achava que sabia ler os pais como livros, amados e bem gastos, e por isso ele conseguia se safar de tudo. Só que o pai dele estava mais do que ciente das artimanhas do Rich. Ele também tinha um pé atrás com as histórias do Rich, ainda que levasse mais na graça do que a Maggie. Então é por isso que, embora considerasse seus pais legais, Rich não conta a ele sobre a Coisa, porque ele acha que os pais o mandariam pro manicômio se ele fosse sincero. Só para finalizar, um detalhe que eu acho bonitinho e que provavelmente foi não intencional da parte do Stephen King é que depois de brigar com o Rich por causa dos óculos, a Maggie vai assistir televisão em um volume bem alto. E 27 anos depois, Mike liga pro Rich e descobrimos que o Rich vai ouvir rock and roll bem alto também, o que mostra que os dois têm isso em comum quando estão sobrecarregados emocionalmente, de ouvirem as coisas que gostam em volume alto, assim, para desestressar. É bonitinho. Continuando a falar do bullying que o Rich sofria, Rich achava que o Bowers o odiava mais do que todos os outros, porque o Rich o chamou de pé de banana uma vez e depois fugiu. Rich não era mais odiado, mas ele era quem mais apanhava, porque ele nunca calava a boca, então ele sempre insultava o Bowers de alguma forma. O bullying afeta tanto ele que quando Mike liga em 85, as primeiras memórias que o Rich recupera são as das surras que levava. Então Rich apanhava por causa das notas altas, por causa dos óculos, por causa dos dentes proeminentes, porque não conseguia ficar quieto e porque conseguiu fugir do Bowers 2 vezes no verão de 58. Ele apanhava tanto a ponto da sua orelha inchar como uma couve-flor e dos seus óculos quebrarem. Mas ele não podia contar isso para ninguém porque os seus pais não acreditariam nele. Tudo isso faz com que o Rich desenvolva esse complexo com relação à própria aparência e faz com que ele faça ainda mais piadas como forma de sobreviver ao bullying constante e não morrer de tédio e solidão. No verão de 58, Rich estava dormindo mal a ponto de não conseguir pregar os olhos até acender a luz e ir conferir o armário. Ele convenientemente ignorou essa ocasião. A primeira experiência real de Rich com a Coisa foi antes do fim das aulas, em março, quando Rich estava fugindo de Henry Bowers e seus amigos. Depois de uma cena de perseguição divertida pela loja de departamento Freeze's, Rich conseguiu se refugiar no City Center, que era um local gramado com bancos de parque, construído por um time de basquete em 54. Lá também havia a estátua de Paul Bunyan, que era o patrono de Derry. Rich foi perseguido por essa estátua, que ameaçou devorá-lo, e foi só isso. A estátua diz que vai comê-lo. Rich era uma criança que gostava muito de filmes de terror, então os monstros desses filmes estavam muito presentes no seu imaginário. É por isso que a Coisa usa a estátua. Só que o que acontece é que o Rich reprime essa experiência. Ele literalmente só consegue se lembrar que isso aconteceu 27 anos depois, no final do livro. Pela maior parte do livro, fica entendido que a primeira experiência do Rich com a Coisa aconteceu em junho de 1958. Rich queria ver com os próprios olhos a foto que Bill disse ter visto se mexer, então os dois vão até o quarto do George, onde eles veem uma foto deles mais novos se mexendo e a Coisa aparece com o rosto de George. Essa experiência afetou o Rich naquele momento, mas como ele era uma criança que tinha dificuldades para processar esse tipo de vivência, ele também tentou esquecê-la. Só que essa ocasião específica ficou mais difícil de reprimir completamente, de esquecer dela, porque o Bill cortou os dedos ao tentar entrar dentro da foto, e toda vez que o Rich via os bandetes nos dedos do Bill, ele se lembrava do que tinha acontecido. Essa relutância do Rich em se lembrar das interações é mais um mecanismo de defesa para não pensar nas lembranças traumáticas. O Rich só para de pensar nelas.
é tão traumatizante que ele esquece. Porque o Rich acreditava, assim, em fantasmas, demônios e bruxas, então, teoricamente, para ele seria fácil acreditar na coisa. Rich era inteligente e tinha a tendência a questionar primeiro antes de acreditar. É por isso que quando Ed e Ben falam sobre o palhaço, ele cria a teoria de que era algum humano vestido de palhaço assassinando crianças. Esse é um dos motivos que o leva junto de Bill até a casa da rua Neighbot, onde eles são perseguidos pela coisa na forma de um lobisomem adolescente, que veio do filme Eu Era um Lobisomem Adolescente, lançado em 58. Aparentemente, a imagem ficou no imaginário de Rich o suficiente para a coisa usar isso contra ele. E aí o Rich não teve mais como se refugiar na negação, a coisa realmente existia. É também nessa ocasião que o Rich faz uma ótima voz de policial irlandês, uma imitação que ninguém sabe como ficou tão boa de repente, e nisso ele também descobre uma forma de ferir a coisa. Rich e Stanley são os primeiros a terem essa percepção de que contar piadas ou citar uma lista com nomes de pássaros poderia funcionar como forma de enfraquecer a coisa e mandá-la embora. No meio ocultista existe uma coisa chamada banimento. O banimento é algo que você vai fazer antes e depois de um ritual, como forma de expulsar e limpar um certo ambiente. Ele é usado também para proteção, para você não ser influenciado por outras energias, outras forças, durante os seus processos mágicos. Existem muitas formas de se fazer um banimento. Isso inclui métodos mais complexos, com mais passos, como o RMP, até os simples atos de varrer o local do ritual, ou mesmo rir até perder as forças. Isso que o Rich faz nessa cena é uma forma de banimento. Quando o Rich faz a sua imitação e atinge a coisa com pó de rapé, que é um pó feito de tabaco e cinzas de árvores, justamente usado para limpezas espirituais, ele faz com que a coisa recue e eles consigam escapar na bicicleta do Bill. Intencionalmente ou não, aqui está um arcano velado para a galera que curte magia e ocultismo. Após isso, a gente tem a participação do Rich no ritual do buraco de fumaça, e eu explico sobre isso no vídeo de Delhi. Mas enfim, Rich e Mike são quem passam mais tempo inalando fumaça, e são eles quem conseguem ter uma visão do surgimento da coisa. São eles os primeiros a descobrirem que a coisa veio do espaço. E na luta final, nos esgotos, a coisa chega a se transformar em um olho rastejante com tentáculos, que veio do filme O Olho Rastejante, também de 58, e esse foi o único filme que já deixou Rich Tozier mudo e pálido de medo. Mesmo sabendo que era bobo e com péssimos efeitos especiais, Rich não evitou ter pesadelos onde ele enfiava um alfinete em sua pupila. Quando acordou, Rich percebeu que tinha feito xixi na cama, mas mesmo assim ele ficou aliviado, porque molhar a cama era melhor do que aquele pesadelo. Rich começou a usar lentes de contato em 65, mas mesmo assim ele sofreu tanto bullying por causa dos óculos, e isso marcou tanto que 15 anos depois de ter abandonado os óculos, o que saiu do seu biscoito da sorte no Jade foi justamente um olho. E essas são basicamente as interações relevantes dele com a coisa. Os otários ficavam confusos com o Rich, eles achavam que ele podia ter um charme encantador, mas muitas vezes cansativo, já que o Rich ficar em silêncio era um evento que ocorria tão raramente quanto um eclipse lunar. Os otários eram as únicas pessoas, sejam adultos ou crianças, que eram compreensivos com a hiperatividade do Rich. Eles permitiam que o Rich falasse tanto quanto quisesse e se comportasse do seu jeito característico. Mas, verdade seja dita, qualquer pessoa que convive com alguém com muita energia, que fala muito e o tempo todo, sabe que às vezes você precisa dar um toque nessa pessoa, porque às vezes atrapalha. Não é algo que precisa ser grosseiro, é só que realmente tem pessoas que têm mais dificuldade de pegar certas pistas sociais, que falam em momentos inapropriados ou são inconvenientes sem se darem conta. Então nessas horas é bom ter um amigo para dar um toque ali, para dar uma maneirada. E embora no Bellins o Rich pudesse ser tão autêntico quanto quisesse, às vezes até os otários precisavam alertar o Rich de que ele estava falando demais. Seja porque o Rich podia metê-los em encrenca se continuasse falando, ou simplesmente porque não era o momento para uma piada. Um exemplo para vocês é quando o Rich meio que, entre aspas, tá? Porque é como o Bill interpreta a situação, mas eles estão explicando pro Mike o que eles estão fazendo ali no Bellins, e o Rich começa a falar sobre como o Ben está sempre cheio de ideias, sobre como na semana anterior ele tinha inundado o Bellins e que agora era a semana de cavar a sede do clube. Então o Bill chama a atenção do Rich dizendo que ele não precisava colocar a ideia do Ben para baixo, como se o Rich estivesse inferiorizando o Ben. Rich se defende dizendo que só estava brincando, mas Bill diz que às vezes o Rich brincava demais, e o Rich aceita a censura sem insistir.
Outro exemplo é quando o Ben inunda o Bellins realmente, então começa a dar problema e vai um policial lá ver o que está acontecendo. E é quando ele encontra essas 5 crianças sozinhas fazendo uma barragem no meio da água cinza de Delhi, que é basicamente xixi cocô, como o Ed disse. E aí o Rich começa a falar pra caramba. E aí os perdedores precisam dar um toque nele, porque se ele continuasse a falar, poderia meter eles em encrenca. Então, às vezes, quando os perdedores sentiam que o Rich estava passando dos limites, eles davam um toque nele. Foi daí que nasceu o Bip Bip Rich. E quem inventou essa história de Bip Bip foi justamente o Ben. Como eu disse no vídeo do Ben, a relação dele e do Rich começa um pouco tensa, porque o Ben fica um pouco intimidado com a personalidade do Rich. Então isso mostra como a relação deles se desenvolveu, a ponto do Ben criar o icônico Bip Bip para calar a boca do Boca Suja. Enquanto isso, a relação do Rich com o Bill está bem presente em todo o livro, se fortalecendo muito enquanto a história avança. Bill diria que o Rich era capaz de enlouquecer você, mas que ainda assim era legal tê-lo por perto. Enquanto o Rich considerava Bill seu melhor amigo, ele admirava muito Bill, seja pelo físico, seja pela personalidade e papel de liderança que ele assumia. Bill era sempre a primeira opção para sair de Rich, e o Rich só não estava naquela primeira cena do livro, quando Bill e Ed conheceram o Ben no Bellins, porque nesse dia ele estava ajudando o pai a arrumar o sótão. E ao contrário do filme, Rich mantém o tempo todo a sua decisão de não abandonar o Bill e nem a missão deles de matarem a coisa. A relação de Rich com Ed, como já discutimos no vídeo só deles, era tanto de provocação como de cuidado. Rich chamava o Ed de Eds, apesar do Ed não gostar do apelido. Ele também gostava de apertar as bochechas do Ed e chamá-lo de fofo, o que provavelmente ele fazia porque o Ed era o menorzinho do grupo e o Rich gostava de irritá-lo. Ed não conseguia entender qual era a dele. Apesar disso, Rich também era fisicamente afetuoso com Ed, e era o primeiro a notar e a se mover caso Ed precisasse de ajuda. Logo após o Bill, Ed era o perdedor de quem o Rich mais era próximo, e isso ajuda a explicar um pouco do porquê o Rich é quem mais parece arrasado quando, anos depois, Ed morre nos esgotos na luta final contra a coisa. Outro detalhe fofo que eu queria mencionar é que Rich chamava as risadas de ha-has, e Rich só ia provocar o Ed quando ele sentia que ele estava com humor ha-hazento. Rich chamava suas piadas de mandar bem, e Ed admitia que Rich mandava bem com todo tipo de piada frequentemente. Fofinhos, né? Rich passou a andar com Stanley depois que percebeu que Stan apanhava tanto quanto ele. É bonitinho porque o Stan é todo arrumadinho e certinho, enquanto o Rich é praticamente o oposto. Rich gostava de fazer piadas sobre Stanley ser judeu, pelo que Ed uma vez até chamou a sua atenção, dizendo que ele era mal com Stan, mas o próprio Stanley nunca pareceu se importar muito com isso, inclusive também fazendo piadas sobre ser judeu e provocando o Rich sobre a religião dele. Quanto a Bev, tem muita ceninha de interação entre a Bev e o Rich, porque do clube eles eram os únicos que fumavam. O Bill também aparece fumando algumas vezes, mas regularmente Bev e Rich estavam sempre com um cigarro na mão. Rich gostava muito de Bev, mas não romanticamente. Ele admirava a aparência dela, gostava que ela fosse forte e achava que ela tinha um ótimo senso de humor, e Bev sempre tinha cigarro. Às vezes ele se perguntava qual era a cor da calcinha dela, mas era só às vezes, tá bom? Rich descobre que o mundo não é só imitações ruins com a Bev, porque ele percebe que, ei, Bev é uma garota, e Rich achava que era bom olhar para Bev e estar com ela. Então, mesmo que inicialmente ele não tenha sentimentos românticos, fica subentendido ali que ele começa a desenvolver alguma coisa a mais pela Beth. E sério, tem tanta ceninha bonitinha deles que se não fossem os filmes, eles seriam um casal que eu super shipparia. Rich ainda a protege, mas ele não tem uma postura que pode beirar a condescendência que nem o Ben. E o Rich era o único que tinha confiança para chamar a Bev de gata, e foi mais ou menos assim que ele acidentalmente a convidou para o primeiro encontro dela. Enquanto com o Mike, a gente sabe que ele e o Rich já tinham tido alguma interação antes dos perdedores se reunirem, e quando Mike entra oficialmente para o clube, Rich fica agradavelmente impressionado com Mike porque ele conhece muito de rock and roll, e Mike ri bastante das imitações e vozes de Rich, é fofinho também. Então, no geral, é isso. Rich é o único personagem que tem interações solo com todos os membros do clube, sejam mencionadas de passagem ou realmente narradas, por mais curtas que sejam. Ele é o único membro que a gente vê interagindo individualmente com cada um. Os otários sempre riam com ele, e era por isso que Rich era uma pessoa tão boa de se ter por perto.
Apesar de ser o palhaço da turma, acho importante mencionar que nem por isso ele era menos atencioso ou era insensível. Ele ainda cuidava de Edge quando ele estava com o braço machucado, se colocava na frente da Bev quando Bowers aparece e abraça Bill quando ele está chorando, mesmo correndo o risco de serem vistos em uma cidade que é extremamente homofóbica. Então ele tem um cuidado muito grande com os amigos, é bonitinho. Tipo. Então, sabemos que o Rich se mudou de Delhi em 1960, mas a gente não sabe o porquê. Eu tenho essa teoria baseada em absolutamente nada, e foi porque o Ent abriu um consultório em outra cidade, que é o único motivo em qual eu consigo pensar para um casal estabilizado mudar de estado com seu filho adolescente. Tudo o que a gente sabe é que eles foram para o meio oeste. Em 1965, isso é, quando Rich tinha 18, quase 19 anos, ele passou a usar lentes de contato. Não sabemos se ele sofreu bullying na nova cidade para onde ele foi que nem o Ben. Quando o capítulo 2 acontece, os pais do Rich estão mortos. Went morreu de câncer na laringe em 73 e Maggie de causas desconhecidas em 75. Rich se mudou para Califórnia em algum momento e um ano depois ele se apaixonou por essa garota, a Sandy, com quem ele morou junto por cerca de 2 anos e meio. Então sabemos que entre 1980 e 1982 eles estavam morando juntos, embora a gente não saiba exatamente quando o relacionamento começou. A gente sabe que eles chegaram perto de casar 2 vezes, mas também não sabemos por que nunca chegou a dar certo. Rich os descreve como idealistas jovens e irresponsáveis, e por isso na época eles decidiram não ter filhos, pois não queriam colocar nenhuma criança nesse mundo horrível e fadado ao superaquecimento. Foi assim que Rich decidiu optar pela vasectomia. Em 82, Sandy recebeu uma proposta para entrar como sócia em uma firma de advocacia em Washington, na mesma época em que Rich recebeu uma proposta para ser DJ em uma estação de rádio nos finais de semana. Nenhum deles quis abrir mão da oportunidade que recebeu, então Sandy se mudou e o relacionamento deles chegou ao fim. Um ano depois, Rich acordou e decidiu desfazer a vasectomia, assim de repente. Então ele toma essa decisão apenas para descobrir com seu médico que, em uma chance infinitésima, tipo absurda de verdade, a vasectomia que ele fez não funcionou. Rich então ligou para Sandy querendo verificar se ele não tinha acidentalmente se tornado pai. E foi quando ele descobriu que a Sandy não apenas estava casada, como também estava grávida. Rich perguntou quando ela mudou de ideia sobre a imoralidade de ter filhos, o que ela respondeu dizendo que foi quando conheceu um homem que não era horrível. Eu sinto que nessa conversa deles fica muito uma sensação de ressentimento, porque ao mesmo tempo em que Rich conseguiu fazer o seu programa de rádio dar certo e fazer sucesso na área que ele queria, ele também perdeu a chance de ter um relacionamento e uma família. Falando da vida do Rich em 1985, interessantemente o Rich parece ter adotado o nome Hit Tozier na vida adulta. Na infância, o único que eu lembro de aparecer o chamando de Hit foi o pai dele, enquanto na vida adulta a sua narração frequentemente se refere a ele como Hit, assim como os personagens que o conheceram depois de Delhi, como a sua agente de viagens, o diretor do seu programa de rádio e a Sandy. Mike e Ed inicialmente pensam e falam em Rich como Hit, mas isso vai caindo em desuso conforme eles se reencontram e voltam a se conectar. Então, Rich mora na Califórnia, em Los Angeles. Ele se tornou um DJ famoso com seu próprio programa de rádio, no qual ele podia tocar as músicas de rock and roll que ele sempre gostou, fazer suas vozes e entrevistar convidados. Essas vozes, inclusive, são um ponto alto do seu programa. O Rich melhorou muito nelas. Algumas são vozes que ele já tinha na infância e ele aperfeiçoou, enquanto outras são novas. Aí algumas mencionadas são o Kinky Briefcase, ou contador sexual, e o Coronel Buford Kiss Driver. Ele ficou conhecido como Hit Discos, ou o Homem das Mil Vozes, e essas vozes eram tão diferentes entre si e vinham com tanta facilidade que as pessoas realmente acreditavam que ele tinha um mecanismo de filtro na voz. Apesar de todo o sucesso, Rich pensa em como está ficando cada vez mais difícil voltar a ser ele mesmo depois de usar uma voz. É mais fácil ser corajoso quando você é outra pessoa. Então ele mantém a mesma forma de defesa que ele tinha na infância, que é se refugiar nessas vozes e no senso de humor. Então, em momentos mais emocionalmente estressores, ele encontra uma certa desconexão entre esses personagens que ele criou. É fácil para ele se refugiar nessa ideia das vozes, nesses personagens, e conforme ele vai enfrentando desafios, traumas maiores e encontrando traumas do passado também, fica mais difícil retornar para quem ele é.
Rich também ficou rico, não por causa do programa de rádio dele, mas porque ele comprou ações de forma aparentemente aleatória e que subiram regularmente ao longo dos anos. Então são os anos 80 e ele guarda toda essa documentação responsável pelo enriquecimento dele em um cofre que fica atrás de uma porta secreta. Após a ligação de Mike, Rich tem uma breve crise existencial porque ele percebe o quanto seria fácil destruir a vida inteira dele com um isqueiro ou um ventilador, o que é só um pensamento paralelo e nunca mais a gente fala sobre isso. Embora o livro não trate sobre isso, eu acho interessante elaborar um pouco mais isso, porque é interessante notar que o Rich parece ter uma percepção um tanto humilde do próprio sucesso, quase insegura. Ele diz que o programa dele está começando a fazer sucesso, sendo que claramente estava indo muito bem, já estava fazendo sucesso. Mike o descreve como o DJ mais bem-sucedido dos Estados Unidos, dizendo que não há dúvidas de que ele tem Los Angeles na palma da mão, a ponto de celebridades quererem ir ao programa apenas para serem entrevistadas por ele, além de que ele tinha 2 outros programas derivados. O Rich também se descreve como quase rico, embora o Mike afirme que ele era sim rico. Então ele não é um personagem que conta vantagem, embora tenha bastante orgulho de onde chegou e do fato de ter entrevistado Ozzy Osbourne, por exemplo, já que o Rich permanece sendo um grande fã de rock and roll, inclusive com uma coleção de discos antigos, ele não tem uma postura arrogante quanto a isso. Nenhum dos perdedores tem, na verdade. Todos eles, exceto o Mike, conquistaram bastante sucesso, mas eles não se exibem. Eles brincam com a situação, ou fazem menção, estão orgulhosos daquilo que conquistaram, mas não é de uma maneira prepotente, nem para causar inveja, ciúmes uns nos outros. Eu também tenho a percepção de que essa reação mais contida, mais insegura do Rich com relação ao próprio sucesso é porque ele tem um sucesso consideravelmente recente dentro da história. Sabemos que o Rich começou na estação aos finais de semana em 82. Não sabemos quando ele conseguiu o próprio programa, mas no geral o Rich só está realmente tendo sucesso como DJ em torno de 3 anos antes de 85, enquanto, por exemplo, o Bill já era um best-seller aos 23 anos. Falando da aparência, obviamente ele passou a usar lente de contato, e no momento da reunião do Jade, ele estava usando um terno de $900 feito por um alfaiate. Na minissérie, uma das coisas que Pennywise usa para provocá-lo é sobre uma cirurgia no nariz que ele teria feito, o que para mim ilustra essa preocupação muito grande com a aparência, vinda de todo o bullying que ele sofreu na infância justamente por causa da aparência. Após a ligação de Mike, Rich ouviu rock alto, chorou e vomitou. Outros personagens, como Ben e Bev, também aparecem vomitando ao longo do livro, enquanto Rich vomita 3 vezes em toda a história, fazendo algumas pessoas acreditarem que ele teria problemas gastrointestinais resultantes da ansiedade e outras emoções intensas. De qualquer forma, essa foi a primeira vez que Rich chorou e vomitou desde 75, ano em que a sua mãe morreu. Rich voltou para Delhi sem hesitar, mas enquanto ele está dirigindo pelas ruas a caminho da pousada que ele vai ficar, Rich começa a se questionar se conseguiria mesmo fazer isso. As memórias começam a retornar e Rich tem um ataque de pânico. Ele se lembra de como apanhava e vivia constantemente fugindo. Se lembra dele sendo chamado de coisas como viado e 4 olhos, e ele lembra do palhaço e do verão de 58, e ele começa a se questionar se ele é capaz de voltar. Ele acha que as lembranças vão deixá-lo maluco e sente que vai desabar. Até que ele nota um cervo, e esse cervo caga bem na frente dele, e todo o absurdo da situação, as memórias e as vozes antigas que começam a retornar fazem o Rich começar a rir, e como o Rich sempre se refugiou no humor, isso é capaz de acalmá-lo o suficiente para que ele continue o restante do caminho. Conforme as lembranças da infância dos otários voltam, todos eles regridem um pouco. O Bill voltou a gaguejar, o Ed voltou a ter crises de asma, enquanto o Rich, além de voltar a fumar, coisa que ele tinha parado de fazer em 81, algumas vozes que ele não fazia desde que saiu de Delhi retornam sem que ele sequer se desse conta, assim como a sua impulsividade. Então lembra quando eu falei que eu não acreditava que o Rich tinha TDAH, porque alguns comportamentos que poderiam ser caracterizados como TDAH, como falar bastante, agitação motora, impulsividade, sumiram na vida adulta? Assim que ele volta para Delhi, tudo retorna.
Então o Rich ficou melhor em controlar a própria língua com a idade. De acordo com ele, toda aquela energia que ele tinha sumiu em algum momento entre os 18 e os 24 anos e foi substituída por uma coisa mais sem graça. O que é um processo normal e esperado. Conforme a gente cresce, passamos a entender melhor contextos sociais e a ter noção de quando algo é ou não é apropriado de dizer e quando dizer, o que fazer, o que não fazer, a gente passa a ter um controle inibitório maior. Algumas pessoas são melhores nisso do que outras, mas de qualquer forma, o Rich parece esquecer completamente isso quando ele se reúne no Jade, o que acaba sendo um choque para ele. Tem até uma ceninha onde ele se desculpa com o Ed depois de fazer um certo comentário, onde ele não entende porque ele disse o que disse e se desculpa. Falando de passagem, regressão também é um mecanismo de defesa, que é quando a gente tem uma situação que causa uma angústia muito difícil de lidar e que a gente não consegue elaborar, o que faz com que a gente recorra a padrões de comportamentos mais infantis, formas de pensar, sentir ou agir que eram comuns na infância. É tipo aquele adulto que responde uma provocação fazendo uma imitação ou mostrando a língua, ou aquela pessoa que chora quando não consegue algo que queria muito. Depois do Jade, o Rich tem novas interações com a estátua do Paul Bunyan. Dessa vez a estátua se transformou na coisa, enquanto ameaçava o Rich com o show Tudo Morto de Rich Tozier. Então, lembram daquele pensamento do Rich sobre como seria fácil acabar com a vida dele apenas queimando toda aquela papelada? E como na infância ele era considerado suicida por alguns colegas? Todo o bullying que ele viveu, a falta de validação dos pais, a dificuldade em perceber o próprio sucesso profissional e econômico, tudo isso me faz ter uma visão muito frágil de quem Rich Tozier se tornou e como seus traumas o afetam, o que para mim é um dos acertos do filme. Inclusive, eu adoro o jeito como o Rich sempre anda com as mãos no bolso em toda a cena que ele aparece, porque tá explícito na postura dele essa autodefesa. Ele é um monte de inseguranças escondido por piadas e imitações. Utilizando a teoria de Melanie Klein, o ato da estátua querer devorar o Rich é praticamente a personificação de uma angústia de aniquilação. É esse medo primitivo de ser destruído ou absorvido por um objeto visto como persecutório e onipotente. A ameaça de ser engolido ou esmagado reflete uma angústia que, provavelmente, se essa fosse uma história real, perseguiria o Rich na sua vida cotidiana, ainda mais ele que trabalha na indústria, o que explicaria essa necessidade de manter defesas constantes para evitar a invasão ou destruição de aspectos mais vulneráveis da própria personalidade. No filme a gente vê isso melhor, as mãos no bolso, as piadas machistas e sexuais, as provocações voltadas especificamente para o Ed, as duas tentativas de fuga de Dewey. Tudo isso é falsa bravata para evitar essa ideia de ser devorado, seja literalmente pela estátua, que é uma personificação do medo dele, ou figurativamente, por seus próprios segredos, a sua insegurança, os seus fãs e qualquer coisa que possa ser posta nessa posição de aniquilar o Rich Boca Suja, de revelá-lo como um impostor. Eu não sei se ficou claro, então eu sempre estou aberta para tirar dúvidas nos comentários, mas é basicamente da seguinte forma. Rich tem um monte de inseguranças acumuladas ao longo de uma vida onde ele foi invalidado e maltratado, assediado e N coisas. Então, quando ele começa a ter sucesso, quando ele enriquece, quando ele consegue o programa de rádio dele, ou ele se torna um comediante famoso, quando ele consegue fazer as alterações na aparência dele, tirando, substituindo tudo aquilo que incomodava ele durante a infância e adolescência, ele meio que se torna outra pessoa. Mas com isso vem toda essa angústia persecutória. Depois de uma vida sendo perseguido, invalidado, maltratado, você começa a ter medo de que as pessoas vão descobrir que você tá mentindo, que você é impostor, que você não é tudo isso que você tá falando. E pode ser que isso não faça sentido, mas é porque a nossa cabeça, o funcionamento da nossa mente não é racional. No filme ainda tem o acréscimo da questão da sexualidade, então é um segredo sujo que ele está escondendo. Quando a estátua se manifesta, ela tá figurando literalmente esse medo de ser devorado, de você ser aniquilado porque você é uma farsa, você é uma mentira. Tudo que você vem fazendo até então, todas aquelas piadas, toda aquela bravata, é tudo falso. E a qualquer momento, qualquer um pode descobrir. No fim, uma coisa legal é que as imitações de Rich melhoraram tanto que em dado momento ele consegue fingir ser um repórter do Daily News e consegue informações privilegiadas sobre o ataque que Mike sofreu de Henry Bowers. Além disso, é graças às suas vozes que ele consegue salvar a vida do Bill
antes que a coisa o consumisse. E na luta final, é Rich e Bill que destroem o coração da coisa. Então, para fechar tudo, quando a coisa morre, Rich sabiamente é o primeiro a cair fora de Derry. Aparentemente ele mantém contato até a sua memória sumir completamente. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui à minissérie, porque eles também esquecem tudo aqui, mas é mencionado que o Rich começa a trabalhar como ator e ele está contracenando com um rapaz com quem ele tem o mesmo tipo de dinâmica de interações que ele tinha com o Ed, o que é total um processo de transferência. É quando os sentimentos, expectativas e padrões de uma relação do passado são deslocados para outra pessoa no presente. Então o Rich faz isso na minissérie. E eu já vi gente apontando que isso acontece também no filme com o Steve, que também é interpretado por um cara que é baixinho, de cabelos e olhos castanhos e tem uma personalidade irritadiça. Te lembra alguém? Então aqui a gente tem mais um exemplo de conteúdos inconscientes que retornam ali na vida cotidiana dos perdedores depois que eles saem de Derry. Enfim, pessoal, acho que é isso. Eu adoro personagens com bravata, toda essa arrogância e as piadas. Adoro personagens que falam alto para silenciar a confusão que acontece na cabeça deles. O Rich é um personagem que rouba muita cena. Ele tá tão presente no livro que tem uma certa altura que você sente que tem mais narrações do ponto de vista dele do que do próprio Bill. E embora Rich seja essa figura tão presente e alta, ele não é muito explorado no que diz respeito ao seu emocional e aos seus medos. Muito do que eu disse aqui tem muita interpretação pessoal minha e da minha bagagem como estudante de psicologia. Eu adoro como ele é essa figura de alívio cômico e consegue trazer um pouco de graça para essa situação horrorosa em que eles se meteram. Rich ajuda os otários a lembrarem que são crianças, o que é essencialmente aquilo que derrota a coisa.